No último dia 26 de janeiro, o Conselho Federal de Psicologia publicou a Resolução 001 de 2022, que disciplina as práticas de avaliação psicológica para manuseio, registro e porte de arma de fogo. Mas você sabe quais são as principais mudanças que esta resolução trouxe para este fazer de profissionais de psicólogas e psicólogos? Será que houve mudanças em relação ao credenciamento de psicólogas e psicólogos junto à Polícia Federal? Hoje o principal órgão que regulamenta e disciplina essas práticas profissionais? E mais, será que houve alterações em relação à bateria de avaliação psicológica mínima obrigatória que você deve utilizar para fazer essas práticas de avaliação? Será que novos construtos psicológicos passaram a ser obrigatoriamente investigados? E mais, qual é o prazo de validade do atestado do laudo psicológico oriundo dessas práticas de avaliação? Estas e muitas outras dúvidas de psicólogas e psicólogos a respeito da atual resolução publicada, nós vamos abordar hoje no nosso programa do YouTube, Psicólogo Manuel Carvalho. Então, se você já gostou do tema, deixa a tua curtida, inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito ou inscrito, compartilhe esse vídeo para psicólogos e psicólogas que você acredita que está precisando destas informações e deixa teus comentários e tuas sugestões no nosso vídeo. Sou o psicólogo Manuel Carvalho e nos vemos logo após a vinheta tratando sobre a atual e nova resolução do Conselho Federal de Psicologia sobre avaliações para o porte de arma de fogo. Até daqui a pouquinho. Muito bem, no último dia 26 de janeiro, o Conselho Federal de Psicologia publicou a Resolução 001 de 2022, que disciplina as práticas de avaliação psicológica para registro, porte e manuseio de arma de fogo. Agora nós vamos conhecer mais detalhadamente essa resolução, quais são as principais mudanças que esta resolução trouxe para a prática das avaliações para porte e registro de arma de fogo, e será que credenciamento de psicólogos e psicólogos junto à Polícia Federal foi alterado, foi afetado por esta resolução? E você terá que aplicar novos instrumentos, novos construtos psicológicos a serem investigados? Fique conosco que nós vamos agora conhecer detalhadamente as principais mudanças que a atual resolução do Conselho Federal trouxe para as práticas de avaliação psicológica para registro, porte e manuseio de arma de fogo. Então, vamos conhecer esta resolução. A Resolução 001 de 2022, ela trouxe algumas mudanças relacionadas ao fazer do psicólogo, da psicóloga nessas práticas. Para ficar melhor entendimento, nós separamos a resolução de acordo com as suas 6 seções, cada seção trabalhando ou disciplinando um determinado tema. E nós vamos falar principalmente das mudanças e dos aspectos mais significativos que a atual resolução do Conselho Federal trouxe sobre as práticas de avaliação psicológica. Vamos conhecê-la. Como já falado, a resolução ela foi publicada em 26 de janeiro de 2022 sob o número de Resolução 001 de 2022 ou a Resolução 1 de 22. E o objetivo dessa resolução é regulamentar a avaliação psicológica para a concessão de registro e porte de arma de fogo, e ela revoga todas as outras resoluções anteriores. Já no seu artigo 1º, podemos ver que a resolução disciplina que regulamentar os procedimentos de avaliação psicológica para fins de concessão de registro, porte de arma de fogo a serem adotados pelos profissionais de psicologia. E aí lembrando que quando a gente fala de registro e porte de arma de fogo, a gente está falando de todas as práticas relacionadas às avaliações que a gente denomina de manuseio de arma de fogo, seja para praticante de tiro, para vigilante, entre outras tantas demandas. A seção 1 da resolução, ela traz sobre os preceitos de avaliação psicológica para o registro e porte de arma de fogo. Já no artigo 2 da resolução, nós podemos ver que a psicóloga e o psicólogo devem fundamentar a avaliação psicológica para registro de porte de arma de fogo. Na minha opinião, não houve nenhuma mudança na atual resolução em relação ao que já era exigido e cobrado nas resoluções anteriores. Aqui traz como os princípios básicos, os princípios éticos, que devemos respeitar no nosso fazer profissional. No inciso 2, que as técnicas de avaliação psicológica elas devem estar de acordo
com a principal resolução do Conselho de Avaliação Psicológica, que é a 09 de 2018. No inciso 3, fala sobre a elaboração de documentos, que deve estar de acordo com a atual resolução a 006 de 2019. Também não vejo como nenhuma mudança significativa. Já era exigido que nas práticas de avaliação psicológica, psicólogo, a psicóloga considerasse a atual resolução de elaboração de documentos. Inciso 4 e 5, que fala sobre a guarda de documentos e sobre o princípio fundamental do serviço de psicólogos, tratar o nosso cliente, o nosso paciente, de acordo com os princípios dos direitos humanos, também não vejo como nenhuma novidade. A segunda seção, ela trata dos requisitos profissionais para avaliação psicológica para registro e porte de arma de fogo. Aqui a gente já pode pensar quais são os requisitos para o credenciamento. Será que a atual resolução mudou os requisitos para credenciamento de psicólogos e psicólogos junto à Polícia Federal? Vamos conferir o que a resolução aborda sobre esse tema. Aqui no artigo 3, a resolução trata que a psicóloga e o psicólogo que fizerem a avaliação psicológica para registro e porte de arma de fogo devem, ou seja, é obrigado. Inciso 1, ter inscrição ativa no Conselho Regional de Psicologia. Nenhuma novidade, né, pessoal? Para nós atuarmos como psicóloga e psicólogo, nós precisamos estar com o nosso CRP ativo no conselho onde a gente atua. Inciso 2. Está adimplente em relação às anuidades dos exercícios anteriores, conforme artigo 89 da Resolução de 2007. Também nenhuma novidade. É exercício irregular do psicólogo, da psicóloga, se ele está inadimplente em relação às anuidades do conselho da sua região nos anos anteriores. É um reforço, mas nenhuma novidade. Inciso 3. Não está em cumprimento de pena de suspensão, cassação, nem inadimplente com pena de multa que resulte do processo ético. Também, na minha opinião, nenhuma novidade, pois este inciso também aborda outras práticas profissionais que a gente está impedido de atuar quando estamos em cumprimento dessas sanções éticas. Inciso 4, aqui é o ponto que eu queria chegar. Credenciar-se a Polícia Federal ou outros órgãos competentes para este credenciamento, conforme a Lei do Desarmamento de 2003. Então, a resolução, ela não aborda, ela não altera, ela não traz novidades em relação ao credenciamento de psicólogos e de psicólogos junto à Polícia Federal. Aqui entre nós, até porque a resolução não pode fazer isso. A resolução, ela disciplina o fazer do exercício profissional de psicólogos e de psicólogos. Quem disciplina critérios, itens ou exigências para credenciamento junto à Polícia Federal é a própria Polícia Federal. Cabe ressaltar que esse credenciamento ele é disciplinado pela Polícia Federal através da Instrução Normativa 78 de 2014. Então, colega psicólogo e psicóloga, a resolução atual não altera os requisitos para credenciamento de psicólogos e psicólogos junto à Polícia Federal. Mas ela traz também um reforço interessante, quando ela fala de outros órgãos competentes. Que outros órgãos competentes seria esse, Manuel? Na prática, pessoal, 90% ou 95% de todas as avaliações para manuseio e registro de arma de fogo estão submetidas ou estão direcionadas aos psicólogos credenciados junto à Polícia Federal. Porém, a própria lei de 2003 e os decretos que vieram regulamentar essa lei, que vêm sendo publicados diversos decretos, cabe lembrar que só no governo atual já foram publicados mais de 15 decretos. Eles trazem algumas mudanças ou possibilidades para algumas categorias que a avaliação psicológica seja feita por profissionais psicólogos e psicólogos não credenciados à Polícia Federal. Deixa eu dar um exemplo. Em 2020 para 2021, foi publicado um decreto pelo governo federal para as práticas de avaliação de registro e porte de arma de fogo para figuras, autoridades do Poder Judiciário. Segundo esse decreto, as instituições judiciárias elas podem disciplinar que essas avaliações dos seus servidores, juízes, promotores, entre outros, poderá ser feito por psicólogos credenciados da Polícia Federal, ou caso o órgão opte, ele pode disciplinar, ele pode fazer um documento, um estatuto, que discipline que estas avaliações serão feitas por psicólogos cooperados
à justiça, seja um psicólogo do próprio órgão, seja feito um banco, né, de psicólogos credenciados à justiça. A o decreto do governo federal permitiu que essas práticas de avaliações não necessariamente sejam feitas apenas por psicólogos vinculados ou credenciados à Polícia Federal. Mas veja que interessante, a atual resolução, ela regulamenta, seja você psicólogo credenciado na Polícia Federal ou nessas outras situações vinculadas a órgãos que os decretos e que a lei do desarmamento permita fazer as avaliações, essa resolução, ela disciplina, ela regulamenta esse fazer de avaliação psicológica, não apenas dos psicólogos credenciados. Inciso 5, conhecer e cumprir as regras legais e normativas expedidas pelos órgãos competentes referente ao registro de porte de arma de fogo. Também nenhuma novidade, na minha opinião. Vamos conhecer agora a seção 3 da Resolução 001 de 2022 do Conselho Federal de Psicologia. A seção 3 vai falar dos construtos, dos fenômenos, dos processos psicológicos que a psicóloga ou psicólogo que realiza avaliações psicológicas de porte de arma de fogo deve observar. E aqui, colega, já vou trazer para você que tem mudanças, tem novidades. Vamos conferir quais são essas mudanças e essas novidades. Artigo 4. A psicóloga e o psicólogo devem avaliar as seguintes características psicológicas do interessado para o registro de porte de arma de fogo. Inciso 1, aspectos cognitivos. Inciso 2, traços de personalidades. Inciso 3, juízo crítico e comportamento. Aqui é uma grande novidade da resolução, pois a resolução anterior ela não trazia essa diferenciação dessas características. Mas vamos falar de cada uma delas. Inciso 1, aspectos cognitivos. A psicóloga deve observar, deve avaliar, investigar a linha A, os processos atencionais adequados. Não é uma novidade, pois a instrução normativa da Polícia Federal já obrigava que na avaliação mínima o psicólogo avaliasse as atenções. Mas a grande diferença aqui da resolução para a instrução normativa da Polícia Federal é que a resolução do Conselho atual, ela não cita que atenções são essas. Lembrar que a gente tem diversas atenções psicológicas, diversas atenções cognitivas. Mas, se você é psicólogo credenciado da Polícia Federal ou quer se credenciar, você sabe que na instrução normativa, ou deverá saber, tem que se avaliar dois tipos de atenção. A atenção concentrada e a atenção difusa. Então, na realidade, a resolução ela cita a obrigatoriedade de avaliar as atenções, e se eu for psicólogo credenciado da Polícia Federal, eu tenho um normativo, né? Uma normativa, que é a Instrução Normativa 78 de 2014, que diz que essas atenções têm que ser atenção, no mínimo, atenção concentrada e atenção difusa. Então, na minha opinião, não é uma grande mudança sobre as características que devem ser avaliadas. A linha B, nível intelectual, em que se indique candidatos com habilidades que não estejam na zona limítrofe ou inferior nesse funcionamento, que seria o percentil inferior, uma classificação inferior, né? Aqui, na minha opinião, pessoal, é uma novidade sim dessa resolução, pois a instrução normativa da Polícia Federal, ela não fala da necessidade de se avaliar o nível intelectual, a inteligência. Ela exige que seja avaliada atenções, difusa e concentrada, memória e características de personalidade. A atual resolução do Conselho, ela traz sim o construto de nível intelectual. E aí os colegas têm me perguntado, e agora, Manuel, eu sigo a instrução normativa da Polícia Federal, só avaliar memória e atenção, ou atenções, ou eu também agora tenho que avaliar a inteligência? Cabe lembrar, colega, que a instrução normativa da Polícia Federal, ela fala de uma bateria mínima, né? Ou seja, no mínimo você tem que avaliar a atenção, as atenções e a memória. Com a publicação dessa nova resolução, surge a necessidade de você avaliar também a inteligência. Então, a dica ou a minha sugestão é, como a instrução normativa da Polícia Federal fala de uma bateria mínima, isso não exclui agora a necessidade de você avaliar a inteligência. Então, uma grande novidade, na minha opinião, desta atual resolução, é que você agora precisa também, na bateria mínima, para estar de acordo com a instrução normativa da Polícia Federal e com a resolução atual do Conselho,
avaliar também a inteligência, ou seja, aplicar um teste de inteligência e avaliar se o seu candidato, se a sua candidata para registro porte de arma de fogo tem uma inteligência considerada mínima dentro do esperado para entender, para compreender, inclusive, os riscos de ter uma arma, o manuseio, a capacidade de tomada de decisão. A linha C, controle inibitório e planejamento, funções executivas. Outra grande novidade, na minha opinião, da atual resolução, pois na anterior não se abordava isso e na Instrução Normativa da Polícia Federal também não fala das funções executivas. E agora, eu preciso aplicar um teste, uma técnica que avalia as funções executivas. Se você não sabe o que é funções executivas, é interessante você dar uma pesquisada. Ela está relacionada à função do lobo pré-frontal, né, que traz capacidade de memória de trabalho, de atenção, de planejamento, entre outras capacidades humanas. A minha dica é o seguinte: lembra que nós somos obrigados a aplicar um teste de memória, conforme a Instrução Normativa da Polícia Federal. Na avaliação qualitativa de testes de atenção e testes de memória, você consegue avaliar, claro, é importante você entender o que é essas funções executivas e compreender como fazer essa avaliação, mas com os resultados dos testes de atenção e de memória, você consegue sim avaliar controle inibitório e o planejamento do seu candidato, da sua candidata, do ponto de vista de aspectos cognitivos. Uma dica está muito relacionada aos erros cometidos pelo candidato e pela candidata nesses testes de desempenho cognitivo. Então, na minha opinião, não é necessário aplicar um novo teste para avaliar as funções executivas, mas sim fazer uma avaliação qualitativa dos resultados, principalmente dos testes de atenção, do teste de inteligência que você vai aplicar agora e do teste de memória que é obrigado pela Instrução Normativa da Polícia Federal. Inciso 2. Traços de personalidade. A Instrução Normativa traz os traços, a resolução traz a obrigatoriedade de se avaliar a agressividade adequada, que nem pode estar exacerbada, ou seja, muito aumentada, e nem muito diminuída, ou seja, muito baixa agressividade. A ansiedade adequada, do mesmo modo, nem pode estar exacerbada nem muito diminuída, e indicadores quaisquer de transtornos que impliquem prejuízos do autocontrole. Na minha opinião, quem já trabalha inclusive com o credenciamento junto à Polícia Federal, sabe que na Instrução da Polícia Federal, a 78 de 2014, existe uma lista de extratos de indicadores psicológicos que precisam ser avaliados. Entre eles está aqui esses três: ansiedade, agressividade, indício de transtornos psicológicos. Então, vou até passar mais rápido porque não há nenhuma novidade em relação a esses traços de personalidade. Inciso 3, juízo crítico e comportamento. As respostas às situações hipotéticas que abordem ações, reações, decisões adequadas às situações, problemas apresentados que envolvam o uso de arma de fogo. É uma novidade, Manuel? Para a resolução, sim, que a anterior não abordava, mas para a prática de avaliação junto à Polícia Federal, não, pois a Instrução Normativa da Polícia Federal já aborda o juízo crítico e o comportamento. E não é que você vai aplicar um teste para avaliar isso. Isso vai ser avaliado, inclusive, pela entrevista e pela observação clínica na prática da sua perícia, da sua avaliação. Então, na minha opinião, não é uma novidade também. Seção 4. Dos procedimentos de avaliação psicológica para o registro e porte de arma de fogo. Será que houve mudanças no procedimento? Nós já vimos que no credenciamento não houve, que na bateria de avaliação psicológica houve. Mas vamos ver agora os procedimentos. Artigo 5º. A psicóloga ou psicólogo devem adotar os seguintes procedimentos em avaliação psicológica para registro de porte de arma de fogo. Inciso 1. Escolher local adequado para esta finalidade, que preserve a intimidade, o conforto adequado do interessado, em observância às regras legais, normativas expedidas pelos órgãos competentes. Pessoal, nenhuma novidade, isso já era exigido na resolução anterior e na Instrução Normativa da Polícia Federal. Inclusive, a Instrução Normativa exige todo um atendimento de requisitos do ambiente e da mobília para a aplicação dessas avaliações. Inciso 2. Assegurar a qualidade técnica da avaliação psicológica com o uso de fontes fundamentais de informação, sobretudo entrevista e uso de testes psicológicos, conforme o caso.
Também, pessoal, nenhuma novidade. A prática de avaliação psicológica para manuseio de arma de fogo, ela é fundamentada em fontes fundamentais de avaliação. Lembrar que psicólogos credenciados da Polícia Federal têm uma bateria mínima exigida de testes e uma entrevista semi-estruturada. O psicólogo que vai fazer essas práticas vinculadas a outros órgãos precisa também seguir este trâmite. Inciso 3. Usar de fontes complementares de informação, se for necessário, para subsidiar o laudo psicológico ou outros documentos psicológicos. Na minha opinião, pessoal, nenhuma novidade também. A resolução de avaliação psicológica 009 de 2018, ela traz essa possibilidade que, além das fontes fundamentais, entrevistas, testes e observação, o psicólogo ele pode fazer uso de outras fontes de informações para ajudar a tomar a decisão. Inciso 4. Avaliar os aspectos cognitivos em observância às regras legais e normativas expedidas pelos órgãos competentes. Na minha opinião, aqui não é uma novidade, mas é um reforço, que você deve sim avaliar os aspectos cognitivos de acordo com as normativas do órgão ao qual você está prestando o serviço. Inciso 5. Aqui uma novidade. Avaliar os traços de personalidade por meio de 3 tipos diferentes de instrumentos. A linha A, projetivos, ou seja, testes projetivos. A linha B, testes expressivos. A linha C, testes psicométricos. Para a prática da avaliação psicológica para manuseio de arma de fogo de psicólogos credenciados da Polícia Federal, nós sabemos que já é exigido na instrução normativa a utilização de testes expressivos e projetivos. Não fala de testes psicométricos. Na minha opinião, a grande novidade aqui é a linha C, testes psicométricos. Agora, estava até conversando semana passada, quando saiu a resolução com um grupo de colegas que eu estava dando a supervisão, que isso pode trazer diferentes entendimentos. Testes psicométricos são aqueles testes que têm uma fundamentação nos dados, nas pesquisas psicométricas, com tabelas normativas de percentis, entre outras características. Se nós formos levar ao pé da letra 3 tipos diferentes de instrumentos, pode ser que o conselho da sua região exija que você aplique 3 tipos de testes de personalidade. Por exemplo, o teste mais utilizado expressivos é o palográfico. O teste projetivo mais utilizado é o PFISTER. E qual seria um teste psicométrico? Um inventário, um questionário de personalidade, o BFP, o QATI, o PR, o IFP ou outro similar. Mas podemos entender também que o teste PFISTER é um teste projetivo e psicométrico, pois nós trabalhamos nas interpretações, nas classificações com tabelas normativas. Se nós formos termos esse entendimento, o teste PFISTER ele atende o critério de teste projetivo e teste psicométrico, diferentemente do teste HTP, diferentemente do teste TAT, diferentemente do teste Zulliger, mas o teste PFISTER, sim. O teste palográfico também é um teste psicométrico. Nós temos ele como um teste expressivo, mas ele tem as tabelas normativas com as pesquisas de percentis, de resultados de classificações. A minha dica é que você procure ter essa dúvida de como o conselho da tua região vai exigir o cumprimento dessa linha, porque cada conselho pode ter um entendimento diferenciado. E exigir que a resolução, já que ela fala de 3 tipos diferentes de instrumentos, que você aplique 3 testes de personalidade. Um expressivo, palográfico com certeza o mais utilizado, um projetivo, PFISTER, o HTP, Zulliger, os testes mais utilizados, e um teste psicométrico, que seria um inventário de personalidade, que eu gosto bastante da bateria BFP. Então, a minha sugestão, tirar essa dúvida, no caso de não ter nenhuma orientação específica, aplicar os 3 testes e acrescentar o inventário de personalidade. Inciso 6. Realizar entrevistas psicológicas estruturadas, semi-estruturadas, relacionadas às características psicológicas, traços de personalidade, em especial a avaliação do juízo crítico do comportamento, que já foi citado anteriormente, a depender do contexto. Não é uma novidade. Lembrar que para a prática de avaliação para manuseio de arma junto à Polícia Federal, a entrevista semi-estruturada é obrigatória. No caso dessas avaliações, eu não vejo como uma entrevista estruturada, não é uma entrevista adequada para essas práticas, mas sim uma entrevista semi-estruturada. Então a entrevista ela é obrigatória. Aqui não fala se ela deve ser individual ou coletiva.
Psicólogos credenciados junto à Polícia Federal têm que fazer uma entrevista individual, porque a instrução normativa da Polícia Federal assim disciplina. Inciso 7. Cumprir com rigor técnico na utilização de instrumentos, medidas psicológicas para fins da avaliação com as normas técnicas dispostas nos respectivos manuais do processo de aplicação e avaliação dos resultados, utilizando testes com parecer favorável pelo SATEPS. Nenhuma novidade, né, pessoal? Nós temos que, quando escolher testes psicológicos, primeiro, eles estarem favoráveis pelo SATEPS. Segundo, seguir todas as normas, as orientações dos manuais para aplicação, correção e interpretação. Inciso 8. Entregar ao interessado ou solicitante os documentos psicológicos resultantes da avaliação, conforme o artigo 16 da Resolução 006 de 2019, que é a resolução que disciplina a elaboração de documentos. Aqui não é nenhuma novidade, na minha opinião, mas aqui traz um reforço da obrigatoriedade de a gente entregar um documento conforme a resolução. Lembrar que psicólogos credenciados à Polícia Federal têm no anexo da instrução normativa um modelo de laudo sintético para comunicar os resultados da avaliação. Muitos colegas utilizam esse modelo, que não tem nada a ver com a Resolução 006 de 2019. Outros colegas optam por, no lugar de fazer esse laudo sintético, entregar um atestado com todas as informações que tem nesse laudo sintético que a Polícia Federal exige. A minha sugestão é que você faça essa segunda opção, porque você atende tanto a instrução normativa da Polícia Federal, quanto atende essa resolução. Você emite um atestado psicológico, seguindo todas as informações que tem no laudo sintético interno que a Polícia Federal exige, colocando essas informações, aí você atende o critério da instrução normativa e da atual resolução. Realizar a entrevista devolutiva, inciso 9, ao candidato e dar os respectivos encaminhamentos. Aqui também não é nenhuma novidade. Psicólogo a psicóloga é obrigatório, após uma avaliação, fazer uma entrevista devolutiva para entregar, inclusive, o documento. E nas práticas de avaliação para manuseio de arma de fogo, isso se mantém. Parágrafo único, que o psicólogo a psicóloga tem a responsabilidade técnica de decidir sobre os métodos, técnicas e instrumentos psicológicos ser usados na avaliação para porte de arma de fogo, desde que aprovados pelo CFP. Não é nenhuma novidade, a sua resolução anterior já falava sobre isso. Então, cabe ao psicólogo decidir que teste projetivo, que teste expressivo, que teste de memória, que teste de atenção. Agora, que teste de inteligência, que inventário ele vai utilizar para fazer essas práticas de avaliação. Seção 5. Dos impedimentos para avaliação psicológica para registro de porte de arma de fogo. Não há novidades nessa seção, vou passar ela até um pouco mais rápido, mas existe um reforço e um cuidado que você, psicólogo deve ter. Vamos lá. São impedidos, artigo 6, de proceder à avaliação psicológica para registro de porte de arma de fogo, psicóloga e psicólogo que, inciso 1, tem um interesse direto ou indireto na aprovação ou reprovação do interessado ou solicitante. Aí entra em conflito de interesses, práticas de avaliação periciais que haja esse conflito, já não era possível fazer. Inciso 2. Sejam cônjuges e companheiros, parentes afins de terceiro grau do interessado ou solicitante. Também outro preceito ético que já existia. Não posso fazer avaliações psicológicas de parente, amigos, cônjuges e parentes até terceiro grau. Entre amigos aqui também, Inciso 3. Estejam litigiando judicial ou administrativamente com o interessado ou solicitante. Novamente, a questão do conflito de interesses. Nenhuma novidade, na minha opinião. Inciso 4. Tem um vínculo, aqui é um reforço, não é uma novidade, mas é um reforço importante. O psicólogo não pode ter vínculo com centro de formações de vigilantes, empresas de segurança privada, escola de formações, clube de tiros ou com outras prestações de serviços com o candidato, observando os preceitos do Código de Ética Profissional. Isso é mais um reforço, a resolução anterior, uma das resoluções anteriores já abordava isso, que eu não posso estar mantendo vínculo com centros de formações, clubes de tiros e avaliar candidatos que venham indicados que façam parte desses clubes de tiros. Eu tenho que encaminhar para um terceiro. Para encerrar, a seção 6, que trata de um tema também polêmico, que traz muitas dúvidas, a validade do conteúdo de documentos psicológicos resultantes da avaliação para porte e registro de arma. Está no artigo 7 e último artigo da resolução. A validade do conteúdo do documento psicológico que resulta da avaliação psicológica deverá observar, primeiro ponto importante, os prazos estabelecidos por normas específicas, desde que não ultrapasse o prazo máximo de 2 anos, a contar da emissão de documentos. O que é que quer dizer isso?
A resolução orienta primeiro o seguinte: verifique se na prática que você está vinculado, o órgão que disciplina a avaliação psicológica, ele define algum prazo. Caso sim, você vai atender esse prazo definido pelo órgão. Se não houver esse prazo definido, você, psicólogo e psicólogo, estipulará um prazo, desde que esse prazo não ultrapasse o máximo de 2 anos. Então, vamos trazer para a prática isso aí. Se eu sou psicólogo credenciado da Polícia Federal, eu já tenho um prazo definido pela Instrução Normativa da Polícia Federal, que é 1 ano. As avaliações psicológicas feitas pelo psicólogo, pela psicóloga credenciado, quando ele entrega o atestado para o candidato tem até 1 ano da data da emissão do documento para dar entrada junto à Polícia Federal, pedir o registro de arma, né? Pedir o manuseio, a prática de tiro, ou dependendo da categoria, o porte de arma de fogo. A própria Polícia Federal já regulamenta 1 ano. Mas lembre-se que nós podemos estar fazendo práticas vinculado a outros órgãos, que não a Polícia Federal, que não é a maioria dos casos. E é muito comum que nesses casos não tenha um prazo definido, quem vai estipular o prazo? É você, psicólogo e psicólogo. Lembrando que você não pode ultrapassar o prazo de 2 anos, ou seja, a validade do teu atestado ou do laudo, dependendo de que tipo de documento você vai fazer, será de no máximo 2 anos. Qual é a sua sugestão, Manuel? Eu manteria, mesmo fora da Polícia Federal, esse prazo de 1 ano, se o órgão não tiver um prazo definido. Por quê? Porque eu tenho, inclusive, uma normativa de um órgão que disciplina a grande maioria das práticas de avaliação, que define que a validade do documento será de até 1 ano. Então, eu manteria esse prazo máximo de 1 ano, se o órgão que o candidato, né, vinculado a outro órgão que não seja da Polícia Federal, esteja pleiteando essa avaliação psicológica. Uma observação: documentos para comunicar resultados de avaliação psicológica é o laudo, ou o atestado psicológico. Polícia Federal, a gente não entrega o laudo para os candidatos, a gente entrega um atestado, como eu já disse, conforme o laudo sintético que existe na própria Polícia Federal, que a gente não fala inclusive de característica nenhuma, só diz se o candidato está apto ou inapto. Minha sugestão é, se no órgão que você está vinculado, que não seja a Polícia Federal, como um órgão da Justiça, exigir um documento que seja o atestado, que é um documento que não expõe tanto o candidato a candidata. A não ser que esse órgão discipline que é necessário, sim, que você emita e que você entregue ao candidato o laudo psicológico. Aí, nesse caso, você terá que entregar o laudo. E só para encerrar, mesmo entregando o atestado, o Conselho Federal de Psicologia exige que você arquive o laudo que gerou o atestado de comunicação. E você ainda ficou com dúvidas sobre a atual resolução do Conselho Federal? Se você ainda tem dúvida, deixa teus comentários na descrição deste vídeo, que será um prazer, uma satisfação estar te respondendo. Só para lembrar, as principais mudanças. Não houve mudanças em relação ao credenciamento junto à Polícia Federal, até porque não cabe ao Conselho Federal fazer essas mudanças. Houve mudanças em relação à bateria de avaliação psicológica, sim, porque a resolução agora ela exige que você acrescente outros instrumentos, entre eles um teste de inteligência, pelo menos, e um inventário de personalidade, um questionário de personalidade, caso assim seja o entendimento, inclusive, do Conselho Regional da tua região. E há mudança também em termos de construtos psicológicos que você precisa avaliar, não necessariamente acrescentando um novo teste, mas fazendo uma avaliação qualitativa dos testes, do exame clínico e da entrevista. Nós estamos falando das funções executivas. No demais, não mudou ou não trouxe grandes mudanças, mais orientações e reforços sobre algumas informações importantes para essas práticas de avaliação, como o prazo máximo de 2 anos de validade do documento do atestado ou do laudo, a guarda de documentos e o cuidado que você deve ter em relação a manter vínculos com instituições como clube de tiros, empresas de segurança e vigilância. Você fica impedido de fazer as avaliações de funcionários e candidatos destas empresas. Bem, este é o programa completo que nós preparamos falando sobre a nova resolução do Conselho Federal que trata e que disciplina as práticas de avaliação psicológica. Espero que você tenha gostado. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho. Até o nosso próximo encontro, o nosso próximo programa com muitos temas, muitas dicas e orientações sobre o exercício profissional de psicologia. Grande abraço, tchau, tchau.